No mundo de The Witcher, o poder costuma ser medido por exércitos, coroas ou o domínio dos elementos. Mas existe uma força que opera em uma escala invisível, escondida nas espirais do tempo e na memória das células. O sangue antigo, o Ren Icaer. Para a maioria, Cirila Fiona Ellen Rhiannon é apenas a princesa de Cintra. Mas para os que conhecem as profecias e os segredos proibidos, ela é o resultado de um experimento genético que durou milênios. Ela é a chave que pode abrir as portas entre os mundos ou incendiar a própria realidade. Porque reis e imperadores estão dispostos a queimar o norte para possuí-la. Porque elfos de dimensões paralelas a chamam de Senhora dos Mundos. E porque, para o mago Vilgefortz, o sangue dela valia mais do que qualquer vida humana. Eu sou o Contista Digital e hoje vamos desvendar a história completa, os nomes esquecidos e as traições sangrentas que compõem a genealogia de Ciri. Preparem-se, o que vamos discutir hoje é o segredo mais perigoso do continente. Para entender Ciri, precisamos voltar muito antes da fundação de Cintra, antes mesmo dos primeiros humanos desembarcarem no continente. Precisamos falar dos Aen Saevern, os sábios élficos. Após a conjunção das esferas, os elfos ficaram presos neste mundo. Eles perderam o Ardgate, o grande portal que permitia o livre trânsito entre as dimensões. Para os elfos, que vivem séculos, ser confinado a um único mundo era uma sentença de morte lenta. Os sábios, liderados por figuras como Avalar, iniciaram um programa de cruzamento seletivo. O objetivo era criar uma linhagem tão poderosa que o portador pudesse manipular o espaço e o tempo organicamente. Eles queriam criar um navegador de mundos. Esse gene atingiu seu ápice em Lara Dorren Aep Shíadal. Lara não era apenas uma elfa, ela era a personificação do poder que os elfos Aen-El possuíam em seu auge. Ela estava destinada a se unir a Avalak, para que o gene fosse preservado e controlado pela elite élfica. Mas a natureza, ou o destino, é indomável. Lara se apaixonou por um humano, o mago Cregenan de Lod. Esse foi o pecado original na visão dos elfos. A união de Lara e Cregenan não foi apenas um escândalo romântico. Foi um desastre biológico para os elfos, pois o gene mais precioso de sua raça vazou para a linhagem humana, uma raça que os elfos consideravam primitiva e efêmera. Cregenan foi assassinado por humanos invejosos e paranoicos. Lara, grávida e perseguida, morreu de exaustão em meio ao gelo, amaldiçoando aqueles que a caçavam. Mas seu bebê sobreviveu, uma menina. E é aqui que a linhagem de Ciri entra na história da humanidade. A filha de Lara Dorren foi adotada pela rainha Cerro de Redania e recebeu o nome de Rhiannon. Os humanos não entendiam o que tinham em mãos, mas os magos começaram a perceber. Através dos séculos, a Irmandade dos Magos manteve o que chamavam de Investigatio, uma pesquisa secreta sobre o sangue de Lara. Eles descobriram que o gene não se manifestava em todos. Ele se dividia em 3 formas. 1. O gene latente, presente, mas silencioso. 2. O gene ativador, que, se combinado corretamente, poderia despertar o poder na geração seguinte. 3. O gene dominante, o portador do poder real, a dama do tempo e do espaço. Rhiannon casou-se com o rei Goidemar de Teméria. No entanto, a história é manchada de sangue pela rebelião de Falca. Falca, a primogênita rejeitada de Redânia, iniciou uma guerra civil brutal. Durante o caos, Rhiannon foi aprisionada no castelo de Hautborg. Aqui acontece um dos maiores nós da genealogia. 3 bebês nasceram na prisão quase simultaneamente, 2 de Rhiannon e 1 de Falca. Rhiannon enlouqueceu e as crianças foram misturadas. Os magos levaram anos para descobrir, através de testes genéticos primitivos e magia, quem carregava o sangue de Lara. Eles concluíram que a linhagem seguiu por Adela e Amavet, os filhos de Rhiannon.
através de casamentos políticos orquestrados pelos magos, que agiam como criadores de cavalos de raça, mas com seres humanos, o gene circulou pelas casas reais de Redânia, Teméria e, finalmente, chegou a Cintra. Um detalhe crucial que poucos notam: os magos queriam criar um ser que pudessem controlar. Eles queriam o poder do sangue antigo para si mesmos, para governar o continente de cima. Mas o gene era instável, pulando gerações e desafiando os cálculos de seus laboratórios. Chegamos à rainha Calante, a leoa de Cintra. Calante possuía o gene, mas ele era latente nela. Ela era uma portadora, mas não uma usuária. No entanto, Calante era astuta. Ela percebeu que todos, magos, reis vizinhos e potências estrangeiras, estavam interessados em sua linhagem. Calante tentou lutar contra o destino, mas o gene manifestou-se com força total em sua filha, Paveta. Todos lembramos da cena icônica no conto Uma Questão de Preço. Quando Paveta grita, ela não está apenas soltando um som, ela está liberando o poder acumulado de centenas de anos de cruzamentos genéticos. O sangue antigo nela era puro, mas selvagem. Quando Paveta se une a Duni, que mais tarde descobrimos ser o imperador Emir Varen Reis, o ciclo se completa. Ciri nasce. Por que Ciri é diferente de Paveta? Porque em Ciri o gene atingiu a estabilidade total. Ela não é apenas uma fonte de magia incontrolável. Ela é a portadora do gene dominante que os elfos Aen-Elle tentaram criar milênios atrás. O nascimento de Ciri atraiu os olhares de predadores que estavam esperando nas sombras. Emir, seu próprio pai, conhecia a profecia e sabia que se ele tivesse um filho com sua própria filha, um conceito perturbador nos livros de Sapkowski, esse neto seria o governante supremo de todos os mundos. Mas por que o mundo inteiro está disposto a cometer atrocidades por uma menina? A resposta está na profecia de Itlin. Itlin foi uma lendária vidente élfica que previu o fim do mundo. Ela falou sobre o gelo branco, uma era glacial inevitável que consumiria o continente. Mas a profecia também diz: a semente de Lara não morrerá. Delas nascerá o novo sol e o mundo será salvo pelo sangue. Para os reis do norte, isso significa que o descendente de Ciri governará o mundo que sobrar. Para os elfos Aen-Elle, significa que Ciri pode reabrir o portal para que eles evacuem seu povo de um mundo moribundo para um novo. Aqui entra o vilão Vilgefortz. Ele representa a traição da própria magia. Vilgefortz não queria salvar o mundo. Ele queria o sangue de Ciri para extrair dele a habilidade de viajar pelo tempo e espaço à vontade. Ele queria se tornar um deus das dimensões. Nos livros, Vilgefortz planejava realizar experimentos horríveis na placenta e no sangue de Ciri. Ele via a genealogia dela não como uma árvore familiar, mas como um mapa de mineração. Ciri era o minério mais raro do universo, e ele era o mineiro sem escrúpulos. Ciri é o ponto de convergência entre a ciência élfica, a profecia mística e a ganância humana. Ela é valiosa porque é a única saída de emergência de um planeta que está condenado a congelar. O resultado prático dessa genealogia é o que vemos em A Dama do Lago. Ciri consegue fazer o que nenhum mago, por mais poderoso que seja, consegue. Ela atravessa o vazio entre as esferas. Ela viaja para o nosso mundo, na Era das Cruzadas. Ela viaja para mundos onde a humanidade já foi extinta. Ela vê o futuro e o passado, mas o preço disso é uma solidão imensa. Ciri é a única de sua espécie. Ela é um anacronismo vivo. Sua genealogia a condenou a ser caçada desde o momento em que Cintra caiu. O sangue de Lara Dorren é ao mesmo tempo seu maior dom e sua pior maldição.
Ao final da saga, Sapkowski nos mostra que, apesar de todo o planejamento dos elfos e das manipulações dos magos, Ciri escolhe ser humana. Ela escolhe a lealdade a Geralt e Yennefer sobre o destino glorioso que seu sangue exigia. O sangue antigo é a prova de que, no continente, ninguém é dono do próprio destino quando se nasce com uma coroa ou com um DNA específico. A genealogia de Ciri é um lembrete de que, por trás das espadas e dos monstros, The Witcher é uma história sobre o controle. O controle do corpo das mulheres, o controle do conhecimento e o controle do futuro. Lara Dorren morreu por amor. Pavetta morreu em um naufrágio provocado pela ambição. E Ciri teve que aprender a lutar para que seu sangue pertencesse apenas a ela mesma. Agora eu quero saber de você, contista. Se você vivesse no mundo de Geralt e soubesse que o mundo iria acabar no gelo, você estaria do lado dos que caçam Ciri para salvar a humanidade ou estaria com o Witcher, protegendo o direito dela de ser apenas uma pessoa? Deixe sua resposta nos comentários. Se você gosta dessas análises profundas que vão além do óbvio, inscreva-se no O Contista Digital e deixe o seu like. Sua presença aqui é o que mantém essas crônicas vivas. Eu sou o Contista Digital e nos vemos no próximo capítulo da História do Continente. Até a próxima!